Boa tarde, pessoal. Terça-feira, né? Ontem, Dia Internacional da Mulher, né? Feliz Dia das Mulheres, né? Das mulheres das nossas vidas, das nossas mães, das nossas avós, das nossas professoras, enfim, feliz Dia das Mulheres para todas nós. Olha só, hoje a nossa aula, né? Será sobre acentuação e a gente já vai iniciar também introduzir as HQs, tá? A gente já trabalhou outros gêneros textuais e hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre as HQs, alguns recursos, enfim. Mas, né, agora, a princípio a gente trabalha logo a acentuação, tá? Nós vimos uma outra regra, né, que é a acentuação do I, né? Quando é que ele pode ser acentuado, lembram daquela regrinha? E hoje a gente vai ver uma outra regra de acentuação, que é a regra especial do ditongo aberto. E aí eu fiquei pensando, né, para trazer isso para os meninos, para as meninas, eu vou primeiro recapitular alguns conceitos, para que vocês possam relembrar, tá bom? Olha só, conceito de vogal, tá? Quais são as vogais do nosso alfabeto? A gente aprende na escola que são A, E, I, O, U, né? Só que quando nós escrevemos e fazemos a separação silábica, muitas vogais elas ficam juntas numa mesma sílaba, por exemplo, né? E aí a gente tem uma vogal e uma semivogal. O A, a letra A, ela é sempre uma vogal, né? Porque ela tem um som, ela emite um som mais forte, tá? O E e o O vai depender da posição, né? Se o E e o O eles estiverem no finalzinho da palavra, eles podem ser sim consideradas semivogais, tá? Vai ter um som menos impactante do que uma vogal. E o I e o U sempre serão semivogais, tá? Então, dentro de uma sílaba eu posso ter um encontro aí de uma vogal mais uma semivogal, tá? Então, recapitulamos vogal. A acentuação tônica. O que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, tá? Isso a gente aprendeu aí há alguns anos atrás também, tá? A gente tem a tônica, que é a mais forte, a gente tem a átona. Então, por exemplo, se eu digo abacaxi, qual é a sílaba tônica da palavra abacaxi? Aí eu pronuncio da forma certa para descobrir, né? Abacaxi, então o xi seria a minha sílaba tônica, tá? Não necessariamente a palavra tem que estar lá acentuada para eu conseguir identificar, é só eu fazer a minha pronúncia, tá bom? Então, a acentuação tônica, beleza. Ditongo, o que é um ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Lembra que a gente aprende ditongo, tritongo, hiato, né? O hiato é diferente do ditongo porque o hiato, quando eu faço a separação silábica, cada vogal fica em sílabas diferentes. Mas no ditongo, quando eu faço a separação silábica, essas vogais ficam numa mesma sílaba, né? Ó, por exemplo, madeira, né? Quando eu faço a minha separação silábica, o EI fica aqui junto, né? Ó, o E e o I, tá? No caso, ó, o E aqui vogal, como vogal, e o I como semivogal. Então, o ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal dentro de uma mesma sílaba. Guarda aí que a gente vai precisar daqui a pouco desses conceitos, tá? Uma oxítona. O que é uma oxítona? A gente também já aprendeu ano passado, né? Vocês já tinham visto em anos anteriores. O que é uma oxítona? É quando a minha sílaba tônica, ela tá, o quê? Na última sílaba, tá? Penúltima sílaba, paroxítona. Antepenúltima sílaba, proparoxítona. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui básico. Daqui a pouco eu mostro para vocês até no próprio exemplo, tá? Então, lembrem-se que oxítona é quando a minha última sílaba é a mais forte, tá? Então, até naquele exemplo que eu dei, ó. Deixa eu separar aqui. Abacaxi, tá? Abacaxi. Então, o xi é a minha última sílaba mais forte. Portanto, a palavra abacaxi é classificada como sendo uma palavra oxítona, né? Agora, se fosse aqui, seria paroxítona, penúltima. E se fosse por aqui, seria uma proparoxítona, antepenúltima, tá bom? Mas no caso de abacaxi, né? Última sílaba é a mais forte, a que soa mais forte na pronúncia, portanto, trata-se de uma
oxítona. E por fim, um outro conceito, só para a gente relembrar, antes da gente ir para a regra, as monossílabas. O que são monossílabas? São palavras que têm apenas uma sílaba, tá? Então, quando eu vou fazer a minha separação silábica, que eu não consigo separar, né? Por exemplo, a palavra céu, réu, né? Todas essas palavras têm uma única sílaba, portanto, são monossílabas. Guardou os conceitos? Vamos para a regra? Vamos lá. Olha só. Eu trouxe a regra aqui para vocês, tá? Que é a regra especial do ditongo aberto. Então, a gente já sabe o que é um ditongo, fica muito mais fácil, tá bom? Então, eu quero que vocês observem essas duas palavras, ó. Aqui na palavra estreia, eu tenho o ditongo ei. Ó, quando eu faço a separação, vão ficar... Tá? Eu tenho esse ditongo aqui. Papéis também, ó. Vou fazer só para vocês verem. Beleza. Olha só, com acento. Vejam que, tanto na palavra estreia, quanto na palavra papéis, eu tenho um ditongo aberto, né? Ei, tá? E o que é que acontece aqui? Na palavra estreia, a palavra estreia ela não é acentuada. Já a palavra papéis é acentuada. E por que será que a palavra papéis é acentuada e a palavra estreia não? É isso que a gente precisa ver hoje, tá? Então, vamos para as regras. Os ditongos ei, el e oi só são acentuados se a palavra for oxítona, que foi o que a gente reviu agora, tá vendo como a gente precisa? Ou monossílaba tônica. Tá? Ou seja, quando a minha palavra, eu só tenho uma sílaba e ela é tônica, né? Então, a palavra precisa ser oxítona ou monossílaba tônica para receber essas acentuações, tá? Então, esses ditongos, eles só são acentuados se a palavra for oxítona e se a palavra for monossílaba tônica. No caso de estreia, essa palavra não é oxítona. Por quê? Porque, ó, a penúltima sílaba é a mais forte, então ela é uma paroxítona, né? Tampouco é uma monossílaba, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3 sílabas, então ela não está na regra, portanto, não é acentuada. Já a palavra papéis, né? Que está aqui embaixo, ó. A palavra papéis é uma oxítona, olha só, se aplicando na regra. A palavra papéis é uma oxítona, ó, última sílaba a mais forte. Então, portanto, ela é acentuada, diferentemente da palavra estreia, que eu trouxe outros exemplos de palavras que são acentuadas de acordo com essa regra. Ó. Com o ditongo ei, papéis, anéis, fiéis, troféus, céus, estão vendo? Ó? Por exemplo, a palavra papéis a gente viu agora que é uma oxítona, né? Anéis é também, tá? Fiéis, também moxítona. Troféus, também moxítona. Céus. Céus é uma monossílaba, portanto, tá aí dentro da regra, né? Constrói, ó. Estão vendo, ó? Moxítona, a última sílaba mais forte, portanto, é acentuada. E cowboys também, moxítona, que entra dentro da regra. Então, só pra gente fechar, só pra gente recapitular. Para ser acentuados esses ditongos abertos, vocês já sabendo que é um ditongo, né? A união de uma vogal e uma semivogal juntas na mesma sílaba. Para que sejam acentuados os ditongos ei, el e oi, elas precisam ser palavras oxítonas ou monossílabas tônicas. Tá, pessoal? Tá claro isso? Espero que sim, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as HQs. Inclusive, eu vou estar deixando uma atividade para vocês praticarem essa questão da acentuação. Relembrando esses conceitos de vogal, acentuação tônica, né, oxítona, monossílaba, vocês conseguem entender sim a regra. Gente, então, dando continuidade à nossa aula de hoje, né, falamos aí de acentuação, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com HQ, né? Tá um pouco complicado de eu mostrar para vocês, né? Mas eu vou disponibilizar uma HQ
tá? Que já consta no livro, inclusive, né, os livros já começaram a ser utilizados. Então, se os pais de vocês ainda não foram até a escola, aconselho que eles se dirijam até lá para adquirir o livro de vocês, que ele já começou a ser aí utilizado. Inclusive, ó, uma das HQs que eu vou disponibilizar para vocês está no livro, que é essa aqui da Julieta, tá? Do nosso grande Ziraldo, tá? O Ziraldo é o autor aí do Menino Maluquinho, né? Que praticamente todos vocês devem aí conhecer, tá bom? Olha só. Vocês vão fazer a leitura dessa HQ aqui do nosso Ziraldo, e a personagem é a Julieta, tá? É uma personagem criada pelo Ziraldo, né? Uma protagonista. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é uma protagonista. E ela é aqui o centro, né, da narrativa. E essa HQ, ela tem vários quadros, né? Inclusive, essa é uma das grandes diferenças entre uma HQ e uma tirinha, né? Uma tirinha, ela tem uma limitação de quadros, né? Vai ter aí de 3, 4, 5 quadros. E o próprio nome já diz, né? Tira, né? Só aquela tira mesmo, ou na horizontal, né? Ou na vertical. Já a HQ não, né? As histórias em quadrinhos, elas podem ser maiores, podem ter uma infinidade aí de quadros. Inclusive essa, ó, tem vários. Tem esse lá, tem bastante coisa para vocês lerem. Mas eu vou disponibilizar, para quem ainda não adquiriu o livro, as fotografias para vocês fazerem a leitura. Hoje a gente vai trabalhar alguns recursos que constam nessas HQs, tá? E aí eu trouxe para vocês. Ah, professora, como é que a gente pode fazer uma leitura de um HQ? Tem uma sequência? Tem. Diferentemente dos poemas visuais, lembram que a gente trabalhou logo no início? Que você não tem uma ordem de leitura, né? Você pode ler, começar por onde você quiser. Os quadrinhos, ele tem uma ordem de leitura. Aí você começa a ler do início até o fim, né? E vai indo, certo? Então, existe uma ordem de leitura para as HQs. Mas vamos falar dos nossos recursos, tá? Espaço. O espaço é o local onde acontece a narrativa, né? Onde é narrada essa história. Tá? E quando vocês estiverem vendo aqui a HQ da Julieta, vocês vão perceber que trata-se de um restaurante. Aí vocês vão perceber que trata-se de um restaurante. Então, esse é o local, né? Um restaurante. E o ambiente é diferente, né? Mas assim, tanto o local quanto o ambiente entram dentro do espaço, tá? Então, dentro desse conceito de espaço, eu tenho o local, que seria o restaurante, e o ambiente, que é um salão, e a cozinha também. Vocês, quando estiverem lendo, vão perceber. Então, existe uma diferença entre local e ambiente, né? O local é algo mais amplo, e o ambiente é aquele ambiente específico, onde a narrativa ela vai acontecendo. Personagens. Nos personagens eu tenho o protagonista, tá? E eu tenho os personagens secundários. O personagem protagonista ou principal, como vocês queiram dizer, é aquele em que toda a narrativa vai passar em torno dele. Nessa HQ, a principal personagem é a nossa Julieta, tá? Toda a narrativa passa em torno dessa personagem. Já os personagens secundários, né, o próprio nome já diz, secundário, fica em segundo plano, são os outros, né, que podem aparecer muitas ou poucas vezes dentro dessa narrativa, tá? Recursos visuais. Vamos para os recursos, tá? Olha só, até deixei uns desenhos aqui para vocês conseguirem visualizar esses recursos. Eu tenho um recurso chamado de linha cinética. Como é que funciona esse recurso? Tá? As HQs, tanto as HQs quanto as tirinhas, eles utilizam desse recurso, que é um recurso visual, para indicar movimento dos personagens. Quando o personagem está andando, quando o personagem está balançando os braços, quando o personagem está tossindo, ou qualquer outro movimento, quando cruza os braços, enfim. É um recurso visual bastante utilizado. Inclusive, nessa HQ da Julieta, vocês vão conseguir identificar muitas linhas cinéticas, tá? São linhas que indicam movimento, tá? Tanto de pessoas como de objetos. Por exemplo, quando um jarro cai, né? Um jarro cai, aí você tem aquela linhazinha para indicar que o jarro está caindo.
ou quando um gato pula da janela, né? Tem a linhazinha que indica esse movimento. E aqui eu trouxe, ó, um rapaz aqui, ó, com a máscara, tossindo. Vejam que aqui eu tenho as linhas, tá? E essas linhas estão indicando essa tosse, certo? Então, ó, o personagem tá tossindo, eu tenho essas linhas aqui que estão indicando justamente isso. Então, lembrando que as linhas cinéticas indicam movimento. Se o personagem estiver movimentando os braços, as pernas, correndo, então eu sempre vou ter uma linha acompanhando esses movimentos. É utilizado como um recurso para que o leitor ele consiga compreender melhor o que está acontecendo, tá? Um outro recurso, que eu não vou aprofundar tanto, que vocês vão ver aí próximo ano, são as metáforas visuais. As metáforas visuais são símbolos, tá? Pode ser um coração, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação. E aqui do lado do rapaz que estava tossindo, eu coloquei uma mulher e tem um balão aqui de fala com uma interrogação dentro, tá? Essa interrogação é uma metáfora visual. Então, querendo dizer que ela não está entendendo, né? O que está acontecendo. Então, essa interrogação está indicando, né? A interrogação aqui é um símbolo, tá? E essa é uma metáfora visual. A metáfora, ela não precisa necessariamente ser só palavras ou frases, e sim, ela também pode ser visual, ela pode estar querendo dizer alguma coisa, tá? Vamos lá. Próximo recurso que é muito utilizado são as onomatopeias. O que é a onomatopeia? A onomatopeia é um outro recurso, né? Um recurso aí de linguagem, de som, a figura de linguagem, tá? Utilizada para representar sons, tá? Pode ser o som de uma pessoa mastigando, pode ser o som de uma pessoa tossindo, ó, pá, pá. Tô vendo que eu coloquei aqui? Pode ser o som de uma explosão, bum, pode ser qualquer som. Então, as onomatopeias são uma figura de som, que indicam aí algum tipo de som. Pode ser qualquer som, pode ser explosão, uma pessoa caindo, enfim, tantas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho até alguns aqui no outro livro. Deixa eu ver se eu acho para vocês verem. É rapidão. Ah, eu tô aqui com as tirinhas. Mas eu tenho aqui. Quero que vocês vejam assim. Eu acho super importante, tá? Deixa eu ver. Não tá nesse. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Não tá, gente. Mas aí depois que eu mostro pra vocês, né? Uma explosão. Cabrum! Então, vocês conseguiram compreender, né? Estão vendo aqui, ó, da tosse? Uá, uá. Então, essa é uma onomatopeia, tá indicando o som dessa tosse, tá bom? Então, vimos aí onomatopeia, metáfora visual, linha cinética, tá? Polissemia. O que acontece? A polissemia não é exatamente um recurso dentro das HQs, mas pode estar, sim, sendo utilizado, certo? Mas é algo que vocês vão ver na atividade, por isso que eu trouxe para cá. O que é a polissemia? É a característica de algumas palavras ou expressões que assumem mais de um significado. Então, na língua portuguesa, eu tenho palavras que assumem mais de um significado. E aí eu trouxe 3 exemplos básicos para a gente ver. Principalmente, gente, quando vocês abrem o dicionário, vocês estão procurando uma palavra, vocês vão encontrar lá N significados, dependendo da palavra. E aí você precisa encaixar o significado dentro do contexto, né? Do contexto do texto, daquilo que você está lendo. Então, vai depender muito do contexto. Aí eu trouxe manga. Manga é uma fruta, né? Manga, eu tenho manga da roupa. E aqui no Nordeste, né, eu tenho manga de mangar, de rir, né? Então, vejam aí que a palavra manga pode assumir aí mais de 2 significados. Então, essa característica dessa palavra é uma palavra polissêmica, né? Tá dentro desse recurso aqui da polissemia. Carteira. Carteira, a palavra carteira assume mais de um significado, né? Carteira pode ser aquela carteira dos pais de vocês, onde eles guardam dinheiro, das mães de vocês. Pode ser aquela carteirazinha, né, que coloca documento, enfim. Pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, como a gente já sabe, né? Principalmente nesse ambiente escolar, a gente utiliza muito a palavra carteira. A palavra folha. A palavra folha pode ser uma folha de papel, pode ser uma folha de uma árvore. Então,
A polissemia tem essa característica, né? Algumas palavras aí elas vão assumir mais de um significado, tá bom? Principalmente vocês vão conseguir observar isso quando estiverem aí pesquisando, né, as palavras. Então, o significado que você vai atribuir vai depender do contexto, tá? Tem muita gente, inclusive, que utilizam sinônimos quando vão escrever. O que é que são sinônimos? São palavras de sentido aproximado. Mas a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai utilizar sinônimo, porque muitas vezes aquele sinônimo daquela palavra não tem nada a ver com o contexto. Então, tomem muito cuidado quando estiverem fazendo uso aí dos sinônimos, né? Eu lembrei e já repassei para vocês. Mas lembrem aqui da polissemia, né? Como característica de uma palavra ou de expressão que pode assumir aí mais de um significado. No mais, pessoal, vocês vão ler essa HQ, tá? Lembrar desses conceitos, desses recursos. Como eu já havia dito para vocês, né, diferentemente da tirinha, a HQ, ela tem uma estrutura bem maior, tem uma ordem de leitura, né, que a tirinha também tem uma ordem de leitura, mas o tamanho é bem menor, tá? E aí, inclusive, né, para algumas pessoas, é o primeiro passo para apreciação, né? Porque tem gente que não tem o hábito da leitura e muita gente se apaixona por HQ, por ser algo muito prazeroso, né, de ser lido. E tanto na tirinha quanto nas HQs a gente sempre tem um final surpreendente, a gente tem sempre um quê humorístico, né? Enfim, espero que vocês gostem da HQ que eu vou deixar. Gente, lembrando dos livros, né? Já começamos aí a utilizar, adquiram os livros de vocês, né? Porque evita até vocês estarem escrevendo as atividades, perguntas e respostas, né? Se estiverem com o livro, vão simplesmente... Eu indico as páginas, vocês respondem, tá tudo certo, tá bom? Meninas, façam a atividade, me manda lá no privado, porque lá fica registrado o que você fez. Se tiver dúvidas, me pergunta lá no meu privado, ou fala com o Moisés, que ele vai até a sala de aula e fala comigo, tá? Outra coisa, eu tô dando uma olhada nas atividades de vocês, acredito que essa semana eu termine de corrigir o que vocês já me enviaram, então... enviem, que até sexta-feira eu já tenho corrigido tudo. E se precisar fazer alguma modificação, eu envio para vocês também. Não hesitem em falar comigo, não fiquem com dúvidas. Os nossos simulados estão bem próximos. Provavelmente aí acontecerá a partir do dia 15, né, com todas as disciplinas. Do dia 15 ao dia 18, algo assim. Depois eu confirmo melhor para vocês, tá bom? Um beijo, tá? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até a próxima.